Boa noite, amigos. Estamos de volta aos nossos estudos aqui no Grupo Espírito Saber Amar, com muita alegria, retornando a estar com vocês. Sentimos muita falta dessa reunião, que nos traz tanta tranquilidade, tanta paz para analisarmos os estudos, os textos da doutrina espírita, especialmente a continuidade do estudo do livro Voltei. Agora nós vamos para o capítulo 14, não é, Jussara? Capítulo 14 do livro Voltei. São 20 capítulos, nós já estamos, assim, mais da metade do livro. Para aqueles que chegam pela primeira vez a esse estudo, nós recomendamos que abram o portal Saber Espiritismo no YouTube, e lá existe uma playlist do livro Voltei, na TV Saber Espiritismo. E nessa playlist do livro Voltei, vocês vão conseguir acessar os estudos anteriores, os 13 capítulos anteriores. Né? Então, é com alegria, com tranquilidade, que sentimos aqui a presença dos amigos espirituais, nos auxiliando para essa nossa tarefa. Estamos aqui, Jussara Malab, Carlos Malab e Marco Gandra. Para iniciarmos o estudo da noite de hoje, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Vamos convidar a todos a envolver as nossas vibrações, nossos pensamentos, buscando ao Mestre amado Jesus o amparo, que Ele possa, nesse momento, através dos amigos espirituais, nos envolvermos com a sua proteção, nos ajudando ao entendimento, expandindo conhecimento, abençoando os nossos lares, os nossos propósitos, as nossas águas presentes, em prol, Senhor Jesus, do nosso crescimento interno. Aproveitando os relatos do irmão Jacó, fazendo a nossa reflexão semanal, que possamos, Mestre Jesus, contar com amigos espirituais para esse estudo. Que assim seja. Que assim seja. Amigos, nós retornamos ao estudo do livro Voltei, e, como recordar e viver, vamos só lembrar que esse livro ele trata das descrições do mundo espiritual feitas pelo um espírita que havia passado pelo processo da desencarnação, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, e também ele era um empresário de bastante sucesso, de nome Frederico Figner, e que, por conveniência do momento, adotou o codinome de Irmão Jacob, que, segundo os próprios espíritos revelados, havia sido um nome que ele havia adotado em outra vida. Então, esses relatos vão desde o momento em que há o desenlace dele do corpo físico, a auxílio, as impressões que ele teve desse desenlace, até o seu deslocar para uma colônia espiritual onde estava situada sua filha, já desencarnada, de nome Marta, e lá ela o recebeu em sua casa. E Marta é uma professora, né, de uma escola lá no mundo espiritual, e ele se deslocou com auxílio de Bezerra de Menezes e também de Irmão Andrade. E como ele era contemporâneo de alguns espíritas, como Guilhom Ribeiro, Peter Com Sampaio e os espíritos, eles também, em determinado momento da obra, vão se manifestar, vão se encontrar com a sua família e vão ali trazer lições para a gente. Nós estamos, então, no capítulo 14, onde ele faz reflexões muito importantes para a gente, nós vamos ver aqui. E nós deixamos, como título desse estudo de hoje, um comentário que ele faz sobre aqueles que matam o tempo, quer dizer, desperdiçam o tempo.
E por isso colocamos qual o drama dos que matam o tempo. Qual é o drama daqueles que desperdiçam o tempo lá no mundo espiritual. Então, esse capítulo 14 tem o nome de Excursão Confortadora, e nós vamos tocar alguns itens, 3 itens desse capítulo na noite de hoje. O primeiro slide, como sempre, nós dedicamos ao nosso instrutor, ao nosso professor, ao nosso querido Emmanuel, trazendo sempre uns trechos referentes ao estudo que vai ser feito. E aí nós fomos buscar lá no livro Instrumentos do Tempo, no capítulo 26, Busquemos Mais Luz, a seguinte trecho que eu vou pedir a Jussara para ler e fazer um primeiro comentário. Eu achei muito apropriado, né? Quando você pesca os comentários de Emmanuel, tem muito a ver, e sempre a gente envolve no assunto, na questão, né? Achei muito apropriado. Ele fala assim, no capítulo 26, né, desse livro, ele fala: enquanto o aprendiz da sabedoria avança para diante, traçando sendas iluminadas de acesso ao infinito, o estudante vadio coagula as sombras ao redor do degrau em que a vida o situa, demorando-se na estagnação da ignorância. Recebe o corpo por abençoado instrumento de elevação. Então, no final, ele dá um conselho, né? Que ao reencarnar... Então, qual é a solução, né? Qual que é o nosso caminho, né? A gente respeite o nosso corpo, as nossas necessidades. E o que mais me chamou a atenção aí, Carlos, quando ele fala da palavra coagula, que é coagular as sombras. Isso é muito profundo. Aí eu fui procurar coagulação. É a passagem do estado líquido para o estado sólido. A gente vê muito isso no nosso sangue, né? A coagulação do sangue. Isso. Então, é o estado líquido para o estado sólido. E o que ele fala? A pessoa invigilante, vamos assim dizer, ela coagula as sombras. Ou seja, quando a gente ainda fica persistindo... Elas não vão embora, né? As coagulas ficam com você, né? Quando todo. Persistem nas próprias dificuldades, né? Fica remoendo, né? Fica, né, na pequenez, na infantilidade dos nossos sentimentos, fica ali cozinhando aquilo ali toda a vida. Então, veja bem, o que acontece quando o sangue coagula? Né? Ele não flui, ele não cresce, a gente não desenvolve. Então, ele buscou essa palavra, né, que mostra visualmente, né, na mente da gente, perfeito conhecimento, fluidez do crescimento espiritual. Né? Então, eu achei isso assim, a palavra exata que dá para a gente compreender a grandiosidade do ensinamento dele. Né? Porque, se a gente for ver as nossas experiências na Terra, os nossos relacionamentos, as formas com que nós trabalhamos, buscamos o nosso aperfeiçoamento, eles são como veias, né? Onde passa ali todo o conhecimento do alto, passa todos os recursos do alto para nós. Então, quando uma veia coagula, quando nós temos um coágulo, nós estamos impedindo que isso chegue até nós. E nós estamos ali presos naquelas sombras. Tá? Estamos criando nós mesmos aquelas cadeias que nos prendem, as amarras que vão nos deixar sem condições de dar voos maiores. Por isso que, quando ele fala que o aprendiz da sabedoria avança, porque ele tem as suas veias desentupidas, né? Ele tem o seu caminho desentupido para frente. Para, como ele fala, as sendas iluminadas. Então, foi muito interessante esse destaque que você fez aí, Jussara, dessa palavra de Emmanuel, né? Então, quer dizer, que essa expressão que ele usou, ele fala que é ao redor do degrau em que a vida o situa, quer dizer, mesmo nas situações de maior destaque, ou de menor destaque, onde a vida nos situa, nós temos condição de fugir da estagnação, da ignorância, da acomodação,
da ociosidade, que são esses fatores de coagulação, somados, é claro, com o orgulho, a vaidade, o egoísmo que nós carregamos dentro de nós. Por isso que ele destaca que o corpo, ele é o abençoado recurso que Deus nos dá para a nossa evolução. Né? Quer dizer, sem essa reencarnação, como que seria? Como que poderíamos exercitar isso e desentupir as nossas veias de evolução? É difícil, né? Esse é muito bonito aí a expressão que Emmanuel usa, as explicações que ele dá para a gente. Vamos seguindo, então, e vamos para o próximo slide, que é o primeiro deste capítulo 14, onde ele vai contar sobre essa excursão confortadora. Antes disso, antes de nós entrarmos no detalhe que ele vai falar sobre excursão, nós vamos ver como ele usa esse texto para fazer uma reflexão. Ele começa o texto fazendo uma reflexão de que ele havia sido um pregador aqui na Terra também, né? Pregador no sentido de falar a palavra de Deus, explicar para aqueles com quem ele convivia, principalmente nas reuniões mediúnicas que ele dirigia, a questão da mensagem do Evangelho, a mensagem superior. Mas ele começa a refletir em volta, e nas palavras anteriores, que a gente não pode colocar tudo aqui, senão não daria tempo para a gente falar em poucos minutos o que é esse capítulo. Ele fala que ele faz observação. Ele nota os amigos que o cercam. Ele nota aqueles que estão trabalhando consigo. Ele fala assim, que esses amigos, os amigos, nada me sugeriam, nada reclamavam, amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que as faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Eu não providenciara a luz para mim mesmo, conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Então, ele faz, né, Jussara, essa descrição, porque ele mostra que ele, de certa maneira, sentia que todos aqueles que estavam cercando de vinham luz, estavam irradiando luz própria, né, pelo desenvolvimento da tarefa que isso realizava, mas que ele sentia a falta dessa luz, sentia a falta dessa... Desde o início ele faz ele vem observando isso, né? E que os amigos todos ali eram caridosos com ele, era uma observação, ninguém o criticava, ninguém comentava sobre o que ele chamava de a forma escura com que ele se desenvolvia, né? Mas ele, dessa maneira, ele faz uma reflexão, olha, que é muito válida para nós espíritas, nós que estamos na casa espírita e achamos que sabemos tudo, achamos que estamos dominando a doutrina, porque lemos alguns livros de André Luiz, né? Mas ele deixa, claro, ele em quase 50 anos de tarefa, de conhecimento, ele ainda não tinha colocado esses conhecimentos totalmente para dentro de si. Essa é a sensibilidade que ele tem. Porque, na verdade, nós sabemos pela vida dele que ele não foi uma pessoa despreparada, não foi uma pessoa desapegada de auxílio ao semelhante, né? Nós sabemos disso. Então, talvez ele estivesse se julgando com demasiado rigor. Então, ele diz assim que, embora eu tivesse pregado muito, tinha esquecido de como cultivar essas claridades evangélicas dentro dele mesmo. Então, fica uma reflexão para nós, não é, sobre isso. Será que nós estamos procurando cultivar esses sentimentos melhores, né? Ou só estamos falando da boca para fora?
Ou só damos conselhos para os outros e nós estamos estagnados? Essa é uma reflexão que cada um tem que fazer. Ninguém pode julgar ninguém, mas essa reflexão que nós temos que pôr a cabeça no travesseiro toda noite e pensar como foi o meu dia, o que eu fiz, o que eu tenho que fazer para melhorar. Tá? Essa é uma reflexão que a gente faz aí, dessa observação dele, não é? Desde o início, a gente percebe que alguma coisa incomodava ele, né? Uhum. E volta e meia ele comentava, fulano brilhava, ciclano tinha essa capacidade, e começa a ficar entristecido consigo mesmo, né? Porque aí ele chega a confessar no próprio livro que ele falava, né? Falar é fácil, né? Mas ele mesmo não se convencia, tentava convencer os outros, mas ele mesmo não se convencia, né, da necessidade, ou talvez não percebesse, né, o quanto ele precisava ainda de rever as suas dificuldades e trabalhar as suas virtudes, e ele mesmo coloca a necessidade clara para a gente de como é importante voltarmos para nós mesmos, né, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, as palavras de Jesus, que antes de passarmos para frente, vamos interiorizar a mensagem de Jesus em nós. Pois é. Fica essa reflexão para todos nós. Como estamos? De que maneira vemos a prática daquilo que falamos? Ele continua nesse mesma reflexão e diz: Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade da minha alma, né? O quanto opaco era a alma, né? Mantinha-se-me o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos átrios do mundo? Então, ele fica reconhecendo, né, o quanto ele deveria e quanto ele achava que poderia ter desenvolvido mais as suas habilidades espirituais. E ele faz essa reflexão, né, da necessidade do silêncio. Isso aí é um dos pontos muito importantes. Por que o silêncio? Será que a gente tem a paciência de ouvirmos a nós mesmos? Ouvir, porque pedir a gente pede a Deus, né, aos amigos espirituais. Mas a gente faz silêncio para escutar o que a espiritualidade deseja e quer para a gente, né? Nós fazemos silêncio bastante para que possamos entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? O nosso próprio pensamento, que muitas das vezes a gente pensa que domina os nossos pensamentos, não dominamos ainda o nosso pensamento, porque ele está muito ainda rudimentar. Quantas vezes a gente não quer pensar mal de uma pessoa e, de repente, nosso pensamento está lá. E a gente tem que ir lá resgatar ele, isso. aprumar ele no objetivo da nossa vida, do que nós aspiramos ser melhor. Então, esse silêncio que ele refere é nesse sentido, né? De procurarmos no sentido nos entender. de ter uma tranquilidade interior para ouvir os ensinos. E esses ensinos vêm aos nossos ouvidos espirituais pelos amigos espirituais, né? Nossos protetores, anjos da guarda, os interessados ao nosso lar, aqueles que vêm trazer orientações também, vêm trazer caminhos. Às vezes a gente acha que não tem caminhos sim, sugeridos, tanto para o caminho bom como para o caminho ruim. Nós temos que saber filtrar isso. Agora, o que chama atenção também nesse texto que ele escreveu, como experiência própria, é a questão do valor que se dá no mundo espiritual, coisas que aqui na Terra às vezes não se dá, né? Porque aqui às vezes se dá um valor excessivo às coisas materiais. Lá no mundo espiritual
ele revela ali que a maior preocupação dele não era quanto à conta bancária, sobre a casa, sobre o que fosse investimento, o que fosse. A maior preocupação dele é quanto ao quê? A opacidade da sua alma, quer dizer, a falta de luz. E essa falta de luz refletia o quê? A prisão dele ainda em questões de ordem material ou questões ainda não elevadas do espírito no seu pensamento. Porque aquele espírito que pensa no bem, encarnado ou desencarnado, está sempre gerando essas vibrações que são luminosas do bem em torno de si. Então, não é o bem próprio, é o bem do próximo, vamos deixar claro aqui, num sentido altruísta. Então, essa reflexão é muito clara para a gente. Ele fala que o perispírito mantinha a mesma opacidade quando ele tinha a que estava na experiência física. Né? E nós podemos perceber que isso a filha dele vai revelar para ele, que é a grande maioria dos que retornam ao mundo espiritual voltam nessa situação. Vamos, então, para o item seguinte, onde ele vai mostrar que todos nós, aqui na Terra, temos aqueles que nos amparam, nos auxiliam, nos procuram dar força, que, nesse caso, ele refere-se à sua filha, Marta, aqui o vê em lágrimas. E ele diz assim: encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se para reconfortar. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acender a própria lâmpada à frente do futuro. Ali ninguém me acusava, ninguém me proclamava as deficiências. Todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Então, ele vai continuar essa reflexão um pouquinho mais à frente, mas só para a gente destacar aqui que ele deixa bem claro que, pelas suas atitudes, ele não acendera a própria lâmpada, a lâmpada interior, visando o futuro, que é a vida no mundo espiritual. Porque nós sabemos, né, amigos, que estamos aqui por um tempo limitado. O nosso futuro é a pátria espiritual. E é lá que estão os verdadeiros valores na nossa alma. E é lá também que vão se mostrar quem somos. Realmente vamos estar desnudos dessa carapaça que nos esconde aqui na Terra. Então, lá seremos mostrados como somos. E ele se sentia, com todo aquele apoio, com todo aquele auxílio, com todos aqueles que estavam em torno de si, ele se sentia desconfortável, ele se sentia indigno de receber tanto carinho e tanta ternura, porque não tinha essa luz. Mas, na verdade, a filha dele era aquele espírito que, mais próximo, como todos nós temos no mundo espiritual, em diversas escalas, interessadas no nosso progresso. E olha a beleza, né, disso, né? A filha estava reconfortando ele, ajudando a entender a ele que ele não podia se martirizar tanto assim. Ele tinha que olhar para frente. Isso que a filha dele fez. Sem julgamentos, né? Porque nós muitas vezes, temos essa deficiência, né, de julgar instantaneamente o outro. Ah, você não fez aquilo, você fez aquilo errado, você deixou de fazer aquilo. Não é esse a palavra que nós temos que dar para alguém para reconfortar e para fazer crescer. Eximir de críticas. Fiquemos com a crítica para nós mesmos, né? Nós temos que dar palavras de incentivo, de ânimo, de esperança. Isso que a filha enxergava e dava para ele. Nós vamos ver que ela vai usar de um artifício muito interessante para ajudar o pai.
né? E essa questão a gente já volta e meia vê aqui com os espíritos nos colocando que a diferença de quando a gente se depara com as nossas dificuldades, com os nossos equívocos, a diferença que há, né, cara, do sentir-se culpa, né, e sentir-se arrependido, né? A culpa é quando, como Emmanuel fala, é quando a gente coagula as nossas emoções. A gente fica remoendo, eu errei, por que eu errei? E fica mastigando aquilo. Aí Emmanuel coloca, você está coagulando, né? essa conversa. Então, à medida que a gente reconhece as dificuldades, a gente se arrepende, mas o arrependimento é ação. A vida é movimento, né? E movimento no bem é o amor que Deus nos reserva, né? Então, a gente tem que compreender o nosso posicionamento com o arrependimento que nos impulsiona a dar fluidez da vida e não deixarmos coagular esses sentimentos com sentimento de culpa, né? Porque nos deprime, né? Então, vamos ver a continuidade, né, que ele fala. Ele continua. Naquele núcleo de trabalhadores, ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo e nem por isso deixavam de operar, contentes e serviçais, na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me, naquele modo, ao desânimo. Ainda que houvesse perdido o tempo de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Então, a gente nota aí que ele observa que muitos tinham a mesma dificuldade que ele, né? Obscuridade. Né? De repente, ele começa a perceber que não era só ele. Apesar de todos terem as suas dificuldades, todos estavam trabalhando, né? Todos estavam contentes e serviçais. Para quê? Para que as suas novas expressões da personalidade viessem brotar, né? Ou seja, do ambiente positivo, um ambiente a serviço da humanidade, do bem, é possível a gente tirar o melhor de nós mesmos, né? Então, ele começa a entender que o desânimo, o sentimento de culpa, né, o pânico, a depressão, isso tudo coagula a nossa evolução. É isso que Emmanuel trouxe para a gente. Então, Pois é. Agora, ele deixa claro ali a consciência dele em observar tudo que o cercava. Porque ele via que aqueles que, como ele, não tinham luz, estavam como opacos, né, em relação ao seu perispírito, e eles não estavam ali sentando no caminho chorando porque estavam nessa situação, né? Ah, desisto, não posso, não tenho. Eles deixavam tudo isso para lá, para depois começavam o quê? A trabalhar, a operar, como ele fala, né? Contentes e serviçais. Quer dizer, buscavam de uma forma proativa essa mudança da personalidade, mudança, a sua transformação. Muitos dizem que não é possível transformar. É possível sim se transformar. É possível mudar as nossas disposições íntimas, mas é preciso fazer sacrifícios também, né? É preciso mexer com as nossas bases íntimas. Por isso que ele vê isso como um aspecto de incentivo para ele. Ele via aqueles outros nessa situação e procurava se incentivar. É a mesma coisa que nós também podemos fazer. Nos buscar daquelas pessoas, buscar as pessoas que vão criar esse espírito dentro de nós aqui na Terra. Né? Não só falando, mas agindo também. Vão procurar aí transformar em torno de si o mundo que vive. E também vamos pegando essa experiência, vamos entrando na mesma, como se diz, vibe, né? Que é a de transformação. E com isso, uns auxiliam os outros. Ele percebe isso, que muitos estavam nessa condição dele, mas que estavam progredindo e crescendo para mudar, e ele também.
sentindo isso, não viu isso como um problema, mas como um incentivo, né? É uma questão de que muitas vezes nós temos que enxergar. Agora vamos na viagem que ele fala, né? Ele fala da viagem feliz. Olha a sensibilidade da Marta para com ele, para procurar animá-lo, como a gente faz também com um ente querido na nossa casa, né? A Marta falou, a Marta, o que ela fez? Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Ora, quem não gosta de uma viagem, né? De uma excursão? Então, assim, ó, ela propôs para mudar aquele tônus dele, mental, para dar uma nova conotação. Ela sabia, de meu íntimo, desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Então, ela já tinha essa percepção dele do amor pela Califórnia. E é como nós temos, às vezes, preferência para determinados locais. E ela fala assim, ele diz, com relato que ela pegou e convidou ele para essa viagem rápida. Distanciamo-nos do burgo venturoso. Notei que atravessávamos outras colônias espirituais, cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Quer dizer, ele notou que eles de pronto, foram fazer essa caminhada. Aqui na Terra, para a gente fazer isso, é difícil, né, Gustavo? A gente tem que arrumar as malas, né, pegar um transporte, né, e esse transporte demora horas. Né, e eles não decidiram, no mundo espiritual, com o amparo dela, que já tinha essa experiência de como fazer, e foi fazer essa excursão. Nós também temos que fazer isso. Nós também, para a nossa cultura, temos que mudar, às vezes, as atividades do dia, fazer visitas em lugares que nos alimentam, nos fortificam, que nos fazem bem ao coração, tanto a pessoas como a locais onde nós nos sentimos bem. Tudo isso são formas de nos fortalecer, né? De nos dar mais energia para seguir adiante. Então, esse é um ponto. Agora, vejo que eles passaram por várias colônias que eram menos ricas do que eles estavam situados. Né? Ricas em beleza, beleza, em atmosfera. Né? Provavelmente por colônias mais próximas da Terra. Ele vai explicar aqui à frente por que isso. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha do que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Tudo que você falou. Está falando dessa visita, né? Quer dizer, é muito óbvio, talvez, isso, não, mas assim, para as esferas inferiores, ele conseguia ir. Para as superiores, ele tinha que ter preparo, né? Não era todos que pudessem ir até essas esferas superiores. Nós colamos aí um desenho que é o do mapinha, né, que a Egorina fez das zonas espirituais que Chico depois referendou. Né? Então, ele coloca lá a posição do nosso lar, está ali numa estrelinha, na camada 8, né? Que é onde o umbral, onde está a colônia do nosso lar, que está, em termos de altitude, a 50 quilômetros aqui da Terra. Né? Agora, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ali ela revela que ela fez alguns desenhos ali, a gente vai ver umas manchinhas, que são outras colônias que estão entre o nosso lar e a Terra. Postos de serviço, postos de atendimento, dezenas deles. Né? Ela fez esse desenho para mostrar as diversas camadas, cada uma com a sua especificidade. Assim também, lá nas colônias espirituais, os espíritos têm esse roteiro, né? Esse mapa. E aí a viagem é rápida de um ponto ao outro, porque ela não se faz pelos instrumentos que a gente tem aqui na Terra, materiais, se faz pelos instrumentos espirituais, né? E a velocidade aí pode ser mais rápida. Na verdade, os espíritos esclarecem, através das obras que Chico psicografou, de que
no mundo espiritual também tem estradas magnéticas, vamos dizer assim, que facilitam a locomoção dos espíritos em determinadas rotas, em determinadas direções. É claro que numa velocidade diferente da que a gente está acostumado aqui na Terra. Ele continua. Nesses planos, disse-me a filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne, que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente no passado. Não praticam males graves, porém, não se aplicaram ao bem, tanto quanto deviam. Queixam-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Graciosamente, assentou, é o pessoal da omissão. Quer dizer, aí também cabe muita reflexão nossa, né, sobre esse aspecto. Porque quanto nós estamos utilizando bem o nosso tempo é a questão que nós temos que fazer para nós próprios. Como que nós estamos usando o tempo? Como que nós estamos valorizando o tempo, as experiências? Será que nós estamos presos excessivamente ao passado, ficando em ciclos viciosos na nossa mente, na nossa conversa, naquilo que se passa no passado? Então, é uma reflexão que ele deixa para a gente. E se queixar, ficar se queixando, não vai resolver nada. Por isso que ele diz ali, queixam-se de 1000 infortúnios, mas sem que nenhuma norma, sem nenhum caminho para renovação. Então, esse trecho, ele fala daqueles, da maioria, como nós próprios, muitas vezes estamos nessas áreas intermediárias da Terra, nas áreas inferiores do mundo espiritual, também chamado de umbral. Por quê? Porque não soubemos desenvolver a capacidade de aproveitar o tempo e aproveitar as oportunidades que temos para nos elevar. Fica sem objetivo de vida, né? Então, não compreende que passou para o outro mundo, o mundo dos espíritos, né? E a gente fica preso às coisas materiais e sem entender a própria situação. Porque, como ele fala aí, né? São aqueles que nem querem também sair da onde estão, né? Se comprais com as próprias dificuldades. É por isso que nós colocamos no início o drama daqueles que matam o tempo, né? É isso, ele cita aí. Matar o tempo quer dizer desperdiçar a oportunidade. Né? Não aproveitar as oportunidades. Pode não ter praticado, como ele fala, males graves, mas também não se aplicaram bem. Perderam, vai para frente, né? Perdemos tempo, né? Perdemos tempo se não soubemos aproveitar. E finalmente, por último, ele faz a conclusão dessa parte. Com descrever a maravilhosa viagem para o leito faminto de informações, e a indagação dele. Né? Não aguardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui um jogo, forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo, e seria tão difícil explicar minha rápida jornada a oeste dos Estados Unidos, quanto seria impraticável qualquer narrativa por parte de um homem comum aos seus vizinhos, depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante à luz ou à do som. Ele coloca para a gente aí, né, entre linhas, que faltaria palavras para explicar tudo aquilo que ele estava vivenciando. Mas é importante a gente lembrar, né, Carlos, que em termos de mundo espiritual de evoluído, né, nada se faz sem um objetivo maior. Então, se ele foi permitido essa viagem, a experimentação da viagem e dessas coisas todas maravilhosas que ele fala e que é impossível ele descrever, algo tem.
para o seu crescimento e para outros, Sim, né? é. Então, nada se perde. Nada se né? perde. E também foi uma viagem que a filha fez para quê? Para animá-lo, né? Para mostrar um novo horizonte para ele, né? É o que nós temos que Ampliar a fazer. visão dele, É né? o que nós temos que procurar fazer também com um parente nosso, um amigo nosso, ou quem nós conhecemos que está depressivo, né? Quer dizer, criar novas oportunidades, criar uma visão diferente, né? Dar não só, você não pode fazer isso, não se deve fazer aquilo. Não, criar instrumentos para que a própria pessoa enxergue a situação nova que ela pode usufruir, que ela pode se destinar. Então, ele não tinha palavras para descrever a velocidade com que eles viajaram, né? Mas ele diz que essa jornada foi realmente muito rápida e ele ali vai descrever para frente o que aconteceu, né, durante esse período. Meus amigos, chegamos ao final desse pequeno estudo de hoje. Agradecemos muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de estarmos estudando juntos e receber o apoio que vocês sempre nos dão. Vamos, então, nesses instantes, passar para o nosso momento de oração. Vamos pedir a todos que tenham junto a si um recipiente com água, que desliguem dos problemas exteriores por poucos minutos. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos todos pedir ao mais alto o auxílio e o amparo. Senhor Jesus, amigos espirituais, queridos mentores que conosco estão interessados no nosso progresso e no nosso crescimento, pedimos o amparo e o auxílio para a nossa casa, para a nossa terra, e que as águas do ambiente sejam fluidificadas e que possamos refletir sobre as oportunidades que recebemos aqui nessa vida e saímos daqui um pouco melhor de como entramos. Assim, Senhor, pedimos o teu auxílio, que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.